poucos dias da posse aí do Donald Trump, temos uma briga generalizada na extrema-direita mundial. Ó, a coisa tá muito ruim. Inclusive o próprio Trump entrando na briga e chegando na voadora, tá? Não é que ele tá só brigando não, tá chegando na voadora contra outros líderes da extrema-direita. Parece que estão se desentendendo. Me parece muito quando você vê aqueles filmes que uma quadrilha consegue roubar um banco, roubar muito dinheiro, e aí eles brigam e se matam na hora de dividir a grana. Parece que tá acontecendo isso. No caso, não dá para eles se matarem literalmente, mas olha, o assassinato de reputações aí tá todo vapor, viu? Nos últimos dias tivemos Donald Trump e o genocida israelense Netanyahu brigando feio aí. O Trump chamou o Netanyahu de filho da P, com todas as letras. Eu ainda falei P. O Trump postou um vídeo com todas as letras como xingamento. O Netanyahu, então, cancelou a ida à posse do Trump. Não vai mais. Em meio a isso, o Steve Bannon, para quem não sabe, ele era o dono ali, não existe mais a empresa da Cambridge Analytics, que é a empresa que comprou dados do Facebook, do Mark Zuckerberg, para monitorar ali centenas de milhões de usuários do Facebook e aí conseguir manipulá-los por meio aí de todo tipo de mentira e fake news. Ele conseguiu com isso o Brexit. Brexit é a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. Vamos lembrar que a Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. Vamos lembrar que o Reino Unido saiu da União Europeia. E ele conseguiu assim a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro e várias outras eleições de políticos de extrema-direita. E ele passou aí a ser o grande nome aí que financiava a ascensão da extrema-direita no mundo. Depois ele brigou com o Trump, mas ele continuou sendo ali um conselheiro do Trump de vez em quando e continuou fazendo trabalhos aí para a ascensão da extrema-direita. O Steve Bannon chegou a ser preso. Ficou 4 meses preso aí no ano passado por não querer delatar o Trump. Ele foi preso ali por descumprir ordem judicial, porque ele foi convocado a depor no parlamento ali, que estava tendo uma CPI investigando o Trump. E ele sabia que se ele fosse depor, ele é obrigado a falar a verdade, e se não falar a verdade, a pena é pior. Então o que ele fez? Ele não foi depor, porque senão ele ia ter que delatar o Trump. E aí ele acabou condenado por isso e foi preso, ficou 4 meses preso por desobediência. Aí foi solto, se tornou aí mais a confiança do Trump do que era antes, é um grande conselheiro do Trump e passou a brigar, sabe com quem? Com Elon Musk. A ponto de, olha, eu vou falar, a gente às vezes acha que a extrema-direita, a gente parece, a esquerda briga, a extrema-direita não, é por isso que eles estão ganhando aí em muita coisa. Não. Eles brigam muito. E tem uma coisa na extrema-direita que não tem na esquerda, pelo menos eu nunca vi. Eles se descontrolam, são pessoas assim sem nem... parece ter um parafuso a menos. Eles não têm nenhum controle emocional. Quando eles brigam, eles gritam, eles batem tudo. É só ver aí, nos últimos dias apareceu o vídeo do Monark, aquele lá que defendia o nazismo, que era ainda um dos donos do Flow, né, podcast, ainda ganha dinheiro. Quem assiste ali o Flow sabe que tá dando dinheiro pro Monark. Ele perdeu tudo lá, tá ganhando $5 mil por mês agora, que é a parte dele lá do Flow, e o Monark apareceu aí gritando, berrando, completamente descontrolado. Também teve um outro bolsonarista aí chamado Paulo Cogos, que também apareceu descontrolado aí nos últimos dias. Enfim, vários apareceram aí xingando tudo. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, eles brigam feio. Chegou a ponto de que o Elon Musk foi cancelado por alguns trumpistas na semana retrasada. Por quê? O Elon Musk passou a defender um tipo de visto que chama visto H-1B, que é visto para que especialistas, entre aspas, estrangeiros, possam ser contratados por empresas americanas. Então, o Elon Musk ele usa esse visto nas suas empresas para contratar principalmente indianos. Ele contrata ali indianos, tem também coreanos, japoneses, paquistaneses, mas a maioria é indiana. Ele contrata indianos por salários que chegam a ser aí 60% menor do que o salário que um estadunidense teria. Então ele importa trabalhadores indianos. Aí você fala, peraí, o cara foi eleito para ser ministro aí de um governo, ele ajudou aí na campanha de um governo, que a campanha inteira foi falando que ia expulsar os imigrantes, que ia barrar a imigração, e aí a principal proposta desse cara é ampliar os vistos H-1B para importar mais imigrantes. Que aí fica mais barato para ele e para os amigos bilionários dele terem mão de obra barata. Pô, mas e o cidadão estadunidense que votou no Trump pensando, pô, tem estrangeiros roubando o meu emprego, vou votar no Trump que ele manda os estrangeiros embora e eu vou ter emprego com salários melhores. Pois bem, esse aí,
qualquer lojinha tem lá nos Estados Unidos, lojinha de $1, né? Tem lá narizinho de palhaço. Põe lá o nariz e faz a minha que passa. É isso, vai continuar desempregado. E os que estão empregados, preparem que vão perder o emprego. Eis que o Steve Bannon tá bravo com isso. Steve Bannon fez um textão no site dele. Ele tem um site, chama Breitbart. E aí é um dos sites aí mais visitados aí dos Estados Unidos, é o principal site da extrema-direita dos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo enorme. Enorme. Não vou ler aqui o artigo inteiro, que eu não vou ficar lendo palavra de bandido. Vou ler a principal parte. Que quem souber inglês pode pausar aí e ler. Quem não souber inglês, você pode tentar ler o inglês, que talvez, depende do seu nível de inglês, você consiga. Mas eu vou traduzir aqui para você a parte principal. Ele fala aí, o Steve Bannon, esses trabalhos aí do visto H1B, nenhuma pessoa preta ou hispânica fica com esses trabalhos ou tem acesso a esses empregos. Aí ele fala ali sobre Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk, eles são todos sul-africanos brancos. E aí falou o Bannon, ele deveria voltar para a África do Sul. Por que a gente tem sul-africanos, que são as pessoas mais racistas do mundo, sul-africanos brancos, e a gente tem esse pessoal fazendo comentários sobre o que acontece nos Estados Unidos? Não, né? Volta para a África do Sul. Tá falando esse Bannon do apartheid. Para quem não sabe aí, quem é mais jovem e não sabe o que é apartheid, foi um regime racista, praticamente um nazismo que teve lá na África do Sul, que dividia negros de brancos. Negros não podiam ir aos mesmos banheiros que os brancos, não podiam pegar os mesmos ônibus. Depois, quando podiam pegar o mesmo ônibus, tinha um lugar separado para os negros, ou eles ficavam em pé e toda vez que estavam sentados tinham que ceder lugar para um branco, se um branco quisesse sentar. Então tem uma mulher negra, grávida, com filho de colo ainda, sentada. Chega lá um adolescente branco, ele fala, vá, levanta aí, chuta ela, ele senta e ela tem que ir em pé no ônibus. Era assim. Não podiam nem ter acesso à água potável. O branco ligava ali a torneira em casa, saía água transparente. Negro ligava em casa, saía água que não estava filtrada, água marrom. Era assim na África do Sul. O Nelson Mandela, que lutava contra isso, foi declarado terrorista pelos Estados Unidos e ficou 28 anos preso. Depois, quando foi solto, virou presidente. Os Estados Unidos ajudaram o regime de apartheid da África do Sul. Ajudaram muito, assim como ajudaram várias ditaduras pelo mundo. Enfim, os negros eram obviamente torturados, escravizados, tudo que você puder imaginar de ruim do pior acontecia também. Quem protestava era preso, torturado, morto, etc. Pois bem, aí o Steve Bannon fala, por que esse pessoal aí tá dando comentário na nossa política? De repente, o Steve Bannon, esse cara é neonazista. De repente, ele aparece defendendo os hispânicos, né, latinos, nós, brasileiros aí, e os negros. E agora o racista é o Elon Musk que é racista. O Elon Musk, para quem não sabe, alguns falam, nossa, ele é o cara da meritocracia, ficou tão rico. Só que o Elon Musk, realmente, os pais dele não eram tão ricos como ele é, né? Ele é o homem mais rico do mundo. Mas ele começou com os pais dele que tinham uma jazida de diamantes e usavam trabalho escravo na África do Sul. Lembremos, era apartheid, era trabalho escravo. E aí ele tinha todo aquele dinheiro, ele podia investir, perdeu dinheiro, investir, perdeu dinheiro. Inclusive, quando ele chegou nos Estados Unidos pela primeira vez, ele chegou num visto de estudante. Para quem não sabe, visto de estudante, você não pode trabalhar. Tem que ter ali já uma renda que os pais pagam, enfim, não pode trabalhar. E aí ele trabalhou ilegalmente, ele não estudou, ele chegou com visto de estudante, mas não foi para estudar, foi para trabalhar e para começar a empresa dele. Esse é o Elon Musk. Aí ele quer que outros aí também entrem nos Estados Unidos. Tá uma briga. No meio disso tudo, eles começam a falar, você vê que o Steve Bannon usou o nome aí, ele falou do Sachs. Sachs é um dos mais poderosos aí dos Estados Unidos, ele falou aqui, David Sachs. Sachs é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, aí economista. Ele é da família do Jeffrey Sachs. Eles são aí acionistas da Goldman Sachs. Se você aí vê essas agências econômicas que às vezes falam, olha o risco Brasil. Risco Brasil é uma coisa que a imprensa só fala quando tem um governo do PT, né? O governo Bolsonaro não falava nada. A Goldman Sachs é dessa família aí. Pois bem, enquanto o Steve Bannon, conselheiro do Trump, estava xingando o Elon Musk e gravando inúmeros vídeos, ele gravou vários vídeos. Eu não posso mostrar aqui o som do vídeo, porque eles podem tirar meu vídeo do ar. Mas ele fala aqui, o Elon Musk, mais uma vez, eu vou falar,
eu vou falar na sua cara. Aí ele fala que, ó, já foi, já deu. Aí ele fala que o Elon Musk tem um problema, que ele não é nem americano. Aí ele fala, você é um war profiteer. Você é... Olha isso que ele vai falar, running dog, aí ele fala aqui. Aí ele chama ele de war profiteer. War profiteer é uma pessoa que lucra com a guerra. Aí ele fala, você não é nem americano, você tem que sair dos Estados Unidos. Ele gravou várias entrevistas aí nos últimos dias falando que o Elon Musk tem que ser expulso do movimento MAGA. MAGA é ali o movimento do Trump, que é o Make America Great Again. Aí ele fala que o Elon Musk tem que ser expulso do movimento. Enquanto isso, o Trump estava compartilhando o vídeo justo do Jeffrey Sachs, esse aí que eu acabei de falar, que o Steve Bannon citou como um sul-africano branco que não deveria se envolver nos Estados Unidos. Pois bem, o familiar dele, Jeffrey, deu uma entrevista em que ele xinga o Netanyahu. Está aqui a entrevista, e o Trump, na rede social dele, ele tem uma rede social, ele compartilhou o vídeo da entrevista. E nessa entrevista, eu vou ler aqui as palavras que usa o Jeffrey Sachs para falar sobre o Netanyahu. Ele chama ele de, quem quiser ler aí, ó, a Deep Dark Son of a, essa palavra aqui quer dizer P lá em Estados Unidos, ou seja, ele é um profundo e sombrio filho de uma Netanyahu. Netanyahu ficou uma fera, uma fera. Aqui nesse vídeo, olha, eu vou falar, tá aí um vídeo em que eu concordei com 80% do que o cara fala. Ele fala sobre como os Estados Unidos se envolvem em várias guerras no Oriente Médio a mando de Israel. Nessa briga, eu torço pra briga, enquanto isso o Bolsonaro vai assistir essa briga pela televisão, né? Não vai poder ir lá pessoalmente. Inscreva-se aí no canal. Falou!